Continuando com a nossa lista de exercício, nós vamos agora para a questão 5. Tá? Nessa questão 5, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu preciso alimentar um centro de comando de motores trifásicos. Além de alimentar esse centro de comando de motores trifásicos, eu preciso alimentar esses motores também. Nós vamos ver aqui como é que eu devo fazer isso. Serão duas etapas de cálculo. Primeiro eu tenho os dados do meu CCM, tá? Que é o centro de comando de motores. Ele é composto por, ou seja, esse centro de comando de motores alimenta um motor de 7,5 cavalos, tá? Trifásico, fator de potência 0,7, rendimento do motor 0,8, fator de serviço 1,0 e a distância até o quadro 35 metros. Já o motor 2, por sua vez, é um motor de 10 cavalos, também trifásico, fator de potência 0,95, o seu rendimento é de 0,8, fator de serviço 1,0 e a distância até o quadro é de 50 metros. A maneira de instalar os condutores dos motores para os dois circuitos, eles vão juntos, ou seja, isso me diz que eu tenho um fator de agrupamento nesses condutores, tá? É uma forma de bandeja não perfurada e os condutores são com isolação em XLP, ou seja, já estou definindo o isolante desses condutores, tá? E aqui a maneira de instalar o alimentador, que são os cabos que vão alimentar o meu CCM, ou seja, o que é que eu tenho? Tenho que alimentar os motores e também o CCM, tá? Para alimentar o CCM, cabo unipolar em leito. O cabo unipolar com isolação em EPR também foi definido, tá? Em leito é o método de instalação. Daqui a pouco eu vou anotar os dados e a gente vai olhar nas tabelas. Temperatura ambiente 30 graus e do solo 20, ou seja, isso indica que eu não tenho fator de temperatura. Com isso eu concluo que eu vou ter fator de agrupamento para os circuitos dos motores e para o alimentador não tenho fator de agrupamento nem de temperatura. Distância entre a subestação e o quadro, tá? O CCM é de 40 metros, tá? A queda de tensão máxima para o alimentador, que esse trecho é de 3%, e para os circuitos terminais, que no caso são para os motores, 4%. Para todos os circuitos, tá? Foi utilizada a mesma proteção similar, tá? No caso aqui, contra curto-circuito foi utilizado um disjuntor termomagnético que tem uma capacidade de interrupção de 4K, ou seja, 4.000 amperes, e o tempo de eliminação do defeito, tá, é de 0,3 segundos, ou seja, para todos os circuitos eu vou ter essa condição para cálculo de curto-circuito. Aí o que é que eu quero? Eu quero dimensionar o cabo de alimentação do centro de controle pelo critério de capacidade de condução de corrente, queda de tensão e capacidade de condução de corrente de curto-circuito. Além disso, eu vou determinar se existe dispositivo de proteção para os condutores e colocar. Também eu preciso dimensionar os cabos de alimentação para os dois motores, pelos mesmos critérios utilizados anteriormente, tá? Depois disso, eu vou ter que dimensionar o dispositivo de proteção, no caso aqui, disjuntor termomagnético, ok? É isso que eu quero na minha questão, beleza? Agora, nós vamos anotar os dados da minha questão. Vou pegar aqui os dados da minha questão 5, tá? O que é que eu tenho? Motor 1 de 7,5 cavalos, ou seja, eu vou pegar a potência do motor 1 igual a 7,5 cavalos, tá? Aqui está a unidade de CV. Como eu trabalho para o cálculo de corrente, eu tenho que transformá-la para quilowatts, certo? Mais na frente, quando a gente for calcular, eu vou ver isso aí, tá? O fator de potência desse motor, cosseno de φ do motor 1 igual a 0,7. O rendimento do motor 1 igual a 0,8. Esse fator de serviço ele é unitário. Eu não preciso colocar o fator de serviço unitário, que vai ser um fator de multiplicação, ou seja, eu vou ganhar tempo e não colocar, tá? E aqui a distância, LC, do comprimento do meu circuito é de 35 metros, tá? Eu tenho esses dados aqui, são os dados do motor 1. Vou anotar aqui ao lado os dados do meu motor 2, tá? Potência do motor 2, 10 cavalos. Fator de potência do motor 2, 0,95. Rendimento do motor 2, 0,8. Da mesma forma, o fator de serviço do motor 2 é 1.
eu vou desconsiderar esse fator de serviço, tá? E a distância, LC, motor 2, igual a 50 metros, tá? Esses são os dados iniciais do meu motor, beleza? Agora, para esses dois motores aqui, o método de instalação, tá? Eles são instalados juntos, agrupados, ou seja, eu tenho um fator de agrupamento para dois circuitos. Porque eu tenho o circuito do motor 1 e o circuito do motor 2. Isso aqui eu vou olhar no fator de agrupamento na tabela e verificar qual vai ser este fator de agrupamento aqui, tá? Para dois circuitos. É um dado que eu tenho que pegar na tabela. A maneira de instalar ele é em bandeja não perfurada. Isso aqui vai me dar um método de instalação. Também eu vou olhar em uma tabela, tá? Esses dois condutores aqui, os condutores para esses motores, foi definido que é em XLPE. Isso aqui vai me dar uma informação importante, que é o TF e o TI, para eu calcular pelo método de curto-circuito, tá? Esses são os dados dos meus motores, tá? Eu também tenho aqui a queda de tensão, tá? Para os dois casos, queda de tensão percentual vai ser de 4%, certo? Tenho também para eles, e também vai servir para os outros, para o circuito alimentador, que é a corrente de curto-circuito simétrica é de 4 kA e o tempo de eliminação do defeito é de 0,3 segundos, tá? Esses são os dados para o curto-circuito. Temperatura, eu não tenho temperatura. A temperatura vai ser, o fator de temperatura vai ser unitário, porque a temperatura que foi dada foi de 30 graus. Vou colocar aqui temperatura 30 graus. Isso aqui me dá um fator de temperatura igual a 1. Eu não preciso colocar esse fator de temperatura, tá? Ou seja, eu não vou ter essa compensação, não vou ter influência térmica do ambiente no dimensionamento dos condutores, tá? Continuando aqui, nós temos a parte do... Isso aqui, esses dados são os dados para os motores. Agora nós vamos pegar aqui a parte dos dados para o alimentador. Tá? Para o alimentador, ele vai ser utilizado cabo unipolar em EPR, certo? Isso aqui vai me dar um TF e um TI em função desse isolante, tá? Ele também diz que é utilizado em leito, instalação em leito. Isso aqui vai me dar um método que nós vamos olhar em uma tabela. Tá? Como é um circuito único, não fala nada de agrupamento, circuitos agrupados com ele. Ou seja, o fator de agrupamento vai ser igual a 1, que eu não cito, ele é unitário. Também o fator de temperatura vai ser igual a 1, que é a mesma temperatura do meu ambiente, o mesmo ambiente. Aí eu tenho também aqui queda de tensão, a corrente de curto-circuito vai ser 4 kA, que é o mesmo dado da anterior. O tempo de eliminação 0,3 segundos, tá? E eu vou verificar aqui a questão da distância e a queda de tensão, que é o dado aqui que é dado na minha atividade, tá? A distância LC, que é o comprimento desse circuito, igual a 40 metros. E a queda de tensão igual a 3%. Somente para o alimentador, tá? 3%. Ou seja, eu estou com esses dados aqui para resolver minha questão. Uma série de dados, tá? Alguns eu tenho que pegar em tabela, tá? Outros eu tenho que deduzir. Vamos lá. Mas primeiro eu vou fazer aqui, antes de pegar os dados, eu vou fazer aqui um desenho exemplificando o que é que eu tenho, quais são os condutores que eu vou dimensionar, tá? Seria basicamente isso aqui. Eu tenho um QGF,
Aqui eu tenho um CCM. Aqui ele alimenta o motor 1, que alimenta o motor 2, tá? Seria basicamente isso aqui. Eu tenho QGF, que alimenta o CCM, que esse CCM vai alimentar o motor 1 e o motor 2, tá? E eu tenho aqui esses dados. Motor 1 do QGF, ou do CCM ao motor 1, eu tenho 35 metros. Do CCM ao motor 2, eu tenho 50 metros. E aí eu tenho a queda de tensão para esses circuitos aqui, ó, 4% de queda de tensão. Aqui também é 4%. Tenho, deixa eu ver aqui, a potência do meu motor, 7,5 cavalos. Aqui 10 cavalos. Eu tenho esses dados que foram anotados, tá? Aqui eu tenho o fator de agrupamento, tá? Que são 2 circuitos. E eu também tenho que calcular isso aqui. Essa distância aqui é 40 metros. A queda de tensão aqui é 3%. Aqui o condutor é em EPR. E aqui os condutores são em XLPR. E o método de instalação todo foi colocado. Ou seja, eu tenho que dimensionar esse condutor aqui e esses condutores aqui para o motor. Ou seja, do CCM para o motor 1, do CCM para o motor 2. Para eu dimensionar esse condutor aqui, eu tenho que saber o que? A potência total disso aqui. Que a potência do CCM vai ser igual à potência do motor 1 mais a potência do motor 2. É o somatório dessas potências, tá? Beleza? E com essas potências, eu tenho essa potência total aqui, aí eu dimensiono esse condutor aqui. Ou seja, eu tenho que começar de trás para frente o cálculo ou a resolução dessa questão. Mas antes de começar o cálculo, vamos pegar os dados aqui da minha questão. Beleza? Primeira tabela que eu tenho aqui, tá? Nós pegamos aqui, encontramos na tabela 33 o método de instalação, tá? O tipo de instalação que está nos meus circuitos. No caso aqui, ó, para os motores é bandeja não perfurada. Qual seria o método? Quando eu vou descendo aqui na tabela, procurando aqui, ó, eu encontro aqui, ó, esse método 12, tá? Encontro aqui, ó, cabos unipolares ou multipolares, no caso da gente é unipolar, em bandeja não perfurada, tá? É o método C. Aí eu vou anotar aqui, ó, método C, tá? Esta informação aqui é muito importante para o critério de capacidade de condução de corrente. Por quê? Porque com esse método, tá? E com esse isolante aqui em XLP, eu vou verificar qual o condutor que suporta a corrente que eu vou dimensionar ou calcular daqui a pouco, tá? Aqui, aproveitando que eu estou no método de instalação, eu vou procurar aqui um condutor que seja em leito para que eu determine o método dele para os meus cálculos, ok? Quando eu vou descendo aqui, continuando na tabela aqui, procurando leito, achei aqui, ó, o 16, tá? Quando eu chego aqui no método 16, cabos unipolares ou cabos multipolares em leito. Como no nosso caso é sempre unipolar, o método vai ser F, tá? Método F, ok? Agora, eu tenho outros dados para pegar, tá? Por exemplo, aqui fator de agrupamento para 2 circuitos e também aqui a classe de temperatura dos meus condutores. Vou pegar logo a classe de temperatura que está aqui no início. Quando eu subo aqui, eu encontro a tabela 35. Na tabela 35, eu tenho a classe de temperatura para EPR e XLPR. Se a gente observar aqui, ó, os valores são os mesmos, tá? Ou seja, o TI 90 graus e o TF 250 graus. Eu vou anotar esses valores aqui, ó. XLP 250, o TF e o TI 90. Para EPR 250 e aqui 90, tá? Anotei esse dado. Qual é o único dado que falta para eu começar os cálculos? Encontrei esse fator de agrupamento aqui para 2 circuitos. Vamos lá na tabela de fator de agrupamento. Quando eu chego aqui na tabela de fator de agrupamento, a tabela 42, tá? São 2 circuitos, ou seja, circuito do motor 1 e circuito do motor 2. Quando eu olho aqui, ó, para dois circuitos, está carregado, o fator de agrupamento é 0,8, tá? Isso
seria se fosse o método AAF. Mas se a gente observar aqui, ó, o método de instalação foi o método C. Quando eu olho aqui embaixo na tabela, ó, método C 0,85. É esse fator de agrupamento aqui, 0,85. Se a gente observar aqui na descrição, tá aqui, ó, bandeja não perfurada, que é a descrição do que eu tenho, ou seja, o método de instalação, mesmo aqui sendo de AF, teoricamente a gente entenderia que compreenderia o C, mas não, tenho que verificar aqui, ó, tá? 2 circuitos carregados, aqui 2, e o fator de agrupamento é 0,85. Muita gente comete o erro de colocar 0,8 ou 0,80. Está errado, tá? Nesse caso aqui, para 2 circuitos agrupados, 0,85, ok? Agora eu estou com todos os dados possíveis para resolver minha questão, tá? E aí nós vamos começar a resolução da mesma. Para o início dos cálculos, tá? O que é que eu vou fazer? Vou dividir meus cálculos em partes. Vou primeiro calcular para o motor 1, depois vou calcular para o motor 2, ok? Vamos lá. Motor 01. Primeira coisa que eu tenho que fazer de cálculo é encontrar a corrente nominal desse motor. Para encontrar a corrente nominal de um motor, eu pego sua potência em CV, multiplico por 736, divido por raiz de 3 vezes 380, vezes o cosseno de φ, vezes o rendimento desse motor. Tá? Isso aqui é a equação que a gente utiliza. Raiz de 3, que é o sistema trifásico, 380 já é a tensão trifásica aqui que nós utilizamos para alimentar. Esse 736 é um fator de multiplicação que eu estou transformando de CV para watts, ok? Substituindo aqui com os dados da minha questão, corrente nominal do motor 1 vai ser igual a sua potência 7,5 vezes 736 dividido por raiz de 3 vezes 380 vezes fator de potência 0,7 vezes um rendimento 0,8, tá? Isso aqui vai me dar um valor de corrente que eu vou calcular agora. 7,5 vezes 736 dividido deu uma corrente de 14,98 amperes, tá? Vou anotar aqui esse valor. 14,98 amperes. Essa aqui é a corrente nominal do meu motor 1, tá? Para calcular, eu tenho, para fazer os cálculos dele, eu tenho que fazer pelo critério de capacidade de condução de corrente. Tá? Esse critério, o que é que define? Define a capacidade de condução, ou seja, o limite de corrente que o meu condutor suporta, ou seja, a corrente térmica dele. Tá? Para isso, eu tenho que encontrar a corrente corrigida do meu sistema, no caso aqui do meu circuito. Com isso, eu vou calcular a corrente corrigida do motor 1. Ela vai ser para o condutor em XLPE, que foi definido na questão. Esse valor aqui de corrente corrigida, eu tenho que pegar a corrente nominal do meu motor 1, dividir pelo fator de temperatura vezes fator de agrupamento, tá? O que eu tiver, o dado que eu tiver. Vou pegar aqui e anotar a corrente 14,98 dividido. Fator de temperatura foi dado o quê? Que seria unitário, tá? Eu posso colocar aqui 1 ou não, tá? Qualquer coisa multiplicando por 1 vai dar qualquer coisa. Já o fator de agrupamento foi dado na minha questão, que foi de 0,85, tá? Quando eu faço esse cálculo aqui, vou dividir aqui, ó, o resultado que eu tinha, dividido por 0,85. Eu encontro uma corrente de 17,62 amperes. Com esse resultado, tá?
de corrente de 17,62, eu devo procurar na minha tabela, tá, de capacidade de condução de corrente, condutor com isolação em XLPE, pelo método C, qual condutor que suporta essa corrente. Vamos olhar na minha tabela. Quando eu chego aqui na tabela 37, tá? Método C, 3 condutores carregados. Método C, 3 condutores carregados. A corrente é de 17,62. Quando eu olho um valor maior aqui é 22 amperes. Quando eu vou verificar um condutor de 1,5, ou seja, um condutor de 1,5 suporta 22 amperes. Com isso aqui eu tenho que um condutor de 1,5 milímetros quadrados suporta 22 amperes, tá? Só que aí eu sei que por norma eu não posso ter em um circuito de força um condutor com uma seção menor que 1,5. Automaticamente isso aqui não vai me atender. Eu tenho que excluir esse condutor e utilizar um condutor de pelo menos 2,5 milímetros quadrados que vai suportar uma corrente de 30 amperes, tá? Isso aqui é que eu tenho que substituir, ou seja, isso aqui é seria um quarto critério, que seria da seção mínima. Eu calculei um condutor de 1,5, eu poderia passar a corrente de 17,62 em um condutor que suporta 22, sem problema algum, desde que este condutor não estivesse em um circuito de força, porque a norma define que para circuito de força a seção mínima é de 2,5 milímetros quadrados. Com isso, eu devo utilizar um condutor de 2,5 que suporta uma corrente de 30 amperes, ok? Até aqui. Vamos fazer o cálculo agora pelo critério de queda de tensão. Para o critério de queda de tensão, nós temos nossa equação C igual a 100 raiz de 3 vezes ρ vezes IC vezes LC. Nossa equação conhecida, tá? Substituindo os valores aqui, 100 raiz de 3 vezes 1 sobre 56 vezes a corrente do circuito aqui, é a corrente nominal do meu motor, tá? Note que aqui eu tenho uma corrente corrigida e a corrente nominal era esse valor aqui, ó, 14,98. É o valor que eu devo colocar aqui, ó, 14,98. O comprimento do circuito, tá? Eu estou calculando para o motor 1. O comprimento desse circuito do motor 1 é de 35 metros. Sua queda de tensão é de 4% e a tensão de alimentação é de 380 volts. Agora, com esses dados, 100 raiz de 3 vezes 1 vezes 14,98 vezes 35. Isso aqui tudo dividido por 56 vezes 4 vezes 380. Deu 1,07, tá? Resultado 1,07, que seria 1,07 milímetros quadrados. Isso aqui indica que o valor comercial não tem um condutor de 1,07, eu tenho um condutor que seria de 1,5, tá? Mas como nós sabemos que eu não posso ter um condutor no circuito de força menor que 1,5, tá? Eu tenho que colocar um condutor de pelo menos 2,5 milímetros quadrados, que é o mesmo caso do cálculo anterior, tá? Beleza? Calculei pelos dois critérios, pelos dois primeiros critérios. Até então, até aqui, está dando o resultado de um condutor de 2,5. Vamos calcular agora pelo critério de curto-circuito. Vamos lá. Pelo critério de curto-circuito, eu tenho aqui a seção do condutor, vai ser igual a raiz quadrada de TE vezes a corrente de curto-circuito, dividido por 0,34, vezes a raiz de log na base 10, 234, mais TF, dividido por 234, mais TI. Isso aqui, fecha aqui, tá. Agora eu vou substituir os meus valores na equação. SC, raiz de TE. Tempo de eliminação do defeito foi 0,3 segundos. A corrente de curto-circuito, 4 kA, dividido por 0,34, que multiplica log na base 10,
234 mais. A temperatura máxima do condutor em XLP é 250, vou colocar aqui, dividido por 234 mais 90, que é a temperatura de serviço dele. Tá? Aqui eu tenho os meus dados, fazer o cálculo e encontrar o resultado. Vamos lá, mais uma vez aqui. Calculadora, raiz quadrada, 0,3 vezes 4, dividido por 0,34 vezes raiz quadrada de log na base 10, 234 mais 250, dividido por 234 mais 90. Fecha parênteses, igual. Quando eu encontro aqui, deu 15,43 milímetros quadrados. Ou seja, 15,43 milímetros quadrados. Tá? Esse aqui vai ser o meu resultado. Quando eu for verificar na minha tabela, eu não tenho o valor de 15,43 milímetros quadrados de condutor comercial. O meu condutor, o mínimo, vai ser de 16 milímetros quadrados. Essa aqui é a seção comercial que eu tenho. Tá? Se eu tiver a curiosidade de observar a corrente desse condutor, eu vou verificar na minha tabela 37. Quando eu olho lá um condutor de 16 milímetros quadrados, suporta uma corrente de 96 amperes. Tá? Essa aqui é a corrente dele, certo? Se eu tiver curiosidade de olhar, vou chegar lá a esse valor. E o que é que eu faço aqui com esses valores, com esses resultados obtidos? Devo comparar os três e chegar à conclusão qual o condutor que vai alimentar o meu motor. Tá? Primeiro ponto, vou verificar aqui, ó. Capacidade de condução de corrente deu 2,5. Beleza. Atende a capacidade de condução de corrente, atende que passa essa corrente de 17,62, passa no condutor sem problema algum. Atende queda de tensão, atende, porque o mínimo é 1,07, atende, ok. Atende curto-circuito? Não, porque curto-circuito deu 15,43, ou seja, não vai atender curto-circuito. Tá? Do mesmo jeito, o de queda de tensão vai ser igual ao primeiro caso. Atende o primeiro caso, capacidade de condução de corrente, atende o segundo, queda de tensão, e não atende o terceiro, curto-circuito. Já esse aqui, que é o maior, ele vai atender o primeiro caso, porque ele é maior do que 2,5. Se ele é maior do que 2,5, ele vai ter uma capacidade de condução de corrente maior, que é provada aqui, ó, 96 amperes. Tá? Ou seja, 96 amperes eu posso passar 17,62. Ok, beleza. 16 milímetros quadrados é maior do que 1,07. Se é maior do que 1,07, a sua queda de tensão vai ser menor ainda do que o que foi determinado, que seria 4%. Ou seja, atende o critério de queda de tensão. E, consequentemente, vai atender o critério de curto-circuito aqui. Com isso, o meu condutor, tá, inicialmente vai ser um condutor de 16 milímetros quadrados em XLPE, tá? Por que inicialmente? Porque eu ainda não encontrei o dispositivo de proteção, que é um disjuntor termomagnético. Vamos ver aqui se existe a minha proteção. Tá? Para a proteção, eu tenho que pegar a corrente do nominal do circuito, no caso aqui do motor 1, ser menor ou igual que a corrente do DTM, ser menor ou igual que a corrente do cabo. No caso aqui, cabo de 16, tá? Aí o que é que eu vou verificar aqui? Corrente nominal do meu circuito. Deu quanto? 14,98. Corrente do DTM. Corrente do cabo, 96 amperes, tá? Ou seja, com esses valores aqui, o que é que eu devo fazer? Devo verificar quais são os dispositivos de proteção existentes comerciais, tá? Que eu posso colocar aqui. Quando eu vou verificar aqui na minha relação, eu tenho algumas possibilidades. No caso, 16, 20, 32, 40, 50, 63. Como a gente sabe que deve pegar um dispositivo que seja mais próximo do que esse aqui, eu devo escolher um DTM de 16 amperes, tá?
Aí com isso eu vou utilizar aqui, ó, a resposta para o meu motor, alimentação de motor. Quando a gente vai alimentar motor, saindo do quadro para o motor, eu não utilizo neutro, tá? Só utilizo os 3 fases e o proteção. Ou seja, eu vou ter que utilizar 3 fases de 16. Neutro eu não tenho, tá? Eu não coloco, ou seja, esse parêntese aqui não vai existir, tá? 3 fases de 16 mais PE. Como o fase é menor que 35 milímetros quadrados, o PE vai ser a mesma seção de 35, ou do 16, tá? PE de 16 milímetros quadrados em XLPE e DTM de 16 amperes. Essa aqui é a resposta correta para o cálculo, para o dimensionamento dos condutores do meu motor 1. Beleza? Agora eu vou pegar outra folha para a gente fazer os cálculos do motor 2. Ser basicamente a mesma coisa. Motor 2, tá? Para os cálculos do meu motor 2, eu vou utilizar os dados do meu motor 2. Já vou colocar, não vou colocar as fórmulas para ganhar tempo, já vou colocar as fórmulas com os resultados, com os valores da minha questão, tá? No caso aqui, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a corrente nominal do motor 2, que vai ser igual a 10 cavalos, que ele é um motor de 10 cavalos, tá? Vezes 736, dividido por raiz de 3, vezes 380, vezes o fator de potência dele, que é 0,95, vezes o seu rendimento, que é 0,8. Aqui eu vou encontrar sua corrente nominal, tá? Vamos fazer esse cálculo para ver qual que vai ser o resultado. 10 vezes 736 dividido por raiz de 3 vezes 380 vezes 0,95 vezes 0,8. 14,71 amperes. Vou anotar aqui. 14,71 amperes. Tá? Calculei a corrente nominal. Agora o que é que eu vou fazer? Vou calcular pelo critério capacidade de condução de corrente. Tá? Quando eu vou calcular pelo critério de capacidade de condução de corrente, eu tenho que calcular a corrente corrigida do meu motor 2 em XLPE, tá? Ou seja, o que é que vai ser isso? Vai ser essa corrente aqui, 14,71, dividido pelos fatores de compensação. Compensação de temperatura 1 vezes o fator de agrupamento, que no caso aqui vai ser 0,85. Vou verificar aqui, ó, esse resultado eu já calculei agora, dividido por 0,85. Deu 17,31 amperes. Ou seja, 17,31 amperes é a corrente térmica de efeito térmico do meu condutor, tá? Com esses dados aqui, eu tenho que verificar na minha tabela qual condutor que suporta essa corrente, tá? Quando eu chego aqui na tabela 37, vou verificar pelo método C, 3 condutores carregados, eu encontro que um condutor de 1,5 milímetros quadrados suporta 22 amperes. Ou seja, isso aqui seria um condutor de 1,5 milímetros quadrados que suporta 22 amperes, tá? Só que, como no caso do motor 1, eu não posso utilizar uma seção menor que 2,5 para circuito de força, ou seja, eu tenho que utilizar um condutor de 2,5. Esse condutor de 2,5, por sua vez, suporta 30 amperes, tá? Condutor 2,5 suporta 30 amperes. Ok? Agora, eu já defini o condutor pelo critério de capacidade de condução de corrente e vou determinar pelo critério de queda de tensão. Tá? Quando eu vou para o critério de queda de tensão, pegar os dados. SC igual a 100, raiz de 3, vezes 1 sobre 56, vezes a corrente do meu circuito, 14,71, vezes a distância, tá? Que no caso aqui, para o meu motor 2, vai ser de 50 metros, certo? Dividido por 4 vezes 380.
Aqui eu vou fazer esse cálculo e verificar quanto é que vai dar esse resultado. 100 raiz de 3 vezes 1 vezes 14,71 vezes 50. Tudo isso dividido por 56 vezes 4 vezes 380. Deu exatamente 1,5 milímetros quadrados. Ou seja, que deu 1,5 milímetros quadrados, tá? Do mesmo jeito, eu sei que um condutor de 1,5 não pode ser utilizado em circuito de força, ou seja, eu tenho que substituir e aumentar a sua seção para pelo menos 2,5 milímetros quadrados, que por sua vez suporta 30 amperes pelo método de instalação, tá? Agora, quem vai definir qual vai ser a seção do meu condutor vai ser o critério de capacidade de condução de curto-circuito, tá? Que nós vamos calcular agora. Curto-circuito, certo? Eu vou ter SC igual a raiz de 0,3 vezes 4 dividido por 0,34, que multiplica a raiz de log na base 10 de 234 mais 250 dividido por 234 mais 90. Esse resultado aqui, tá? Vamos calcular aqui para ver quanto é que vai dar. Vou calcular novamente, mas foi o mesmo cálculo que eu fiz agora há pouco. Como não houve nenhuma mudança na questão do material isolante, nem tampouco dos dispositivos de proteção, ou seja, queria mudar o tempo de atuação ou a sua capacidade de interrupção de corrente de curto, o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Ou seja, quando eu faço, em questões desse tipo, quando eu faço o cálculo uma vez para o critério de curto-circuito, eu não preciso repetir o mesmo cálculo 3 vezes, como vocês vão ver quando eu for fazer para o alimentador, tá? O resultado vai ser o mesmo. Mas vamos lá. Raiz de 0,3 vezes 4 dividido por 0,34 vezes raiz de log na base 10. Aqui 234 mais 250 dividido por 234 mais 90. (15,43 milímetros quadrados, tá? Mesmo resultado da questão anterior, 15,43 milímetros quadrados, que aí isso aqui me dá um condutor comercial de 16 milímetros quadrados que suporta 96 amperes, tá? Esse aqui é o resultado que eu tenho para o meu circuito quando eu coloco pelo critério de curto-circuito. Agora, comparando os três resultados, eu sempre devo pegar o maior valor, ou seja, isso aqui é o 16, 2,5, 2,5 e 16, tá? Nesse caso. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou definir que vai ser um condutor de 16 milímetros quadrados em XLPE. Depois disso, eu vou verificar se tem a proteção. Proteção, tá? Corrente nominal do motor 2 tem que ser menor ou igual à corrente do DTM, tem que ser menor ou igual à corrente do cabo, no caso aqui de 16, tá? Corrente nominal 14,71, corrente do DTM, corrente do cabo 96 amperes, tá? Quando eu vou verificar isso aqui, igualzinho o caso anterior, eu tenho um disjuntor de, isso aqui me dá um DTM de 16 amperes, tá? Que foi o que eu encontrei. Não tem um disjuntor de 15, não existe esse valor comercial, existe de 16, 10, 16, 20 e assim por diante, tá? Ou seja, se existe esse disjuntor aqui, eu posso utilizar esse condutor. E como é que eu vou utilizar esse condutor? Como a alimentação de um motor vai ser apenas 3 fases de 16, mais o PE de 16 milímetros quadrados em XLPE e DTM de 16 amperes, tá? Essa aqui é a especificação do meu condutor e o dispositivo de proteção, tá? Para o motor 2, ou seja, foi igual do motor 1, tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Calcular os condutores para o meu alimentador.
como nós vamos fazer o cálculo para o alimentador? Aqui eu calculei motor 1 e motor 2. Para o alimentador, tá? Quando eu trabalho com potência apenas, a potência do alimentador, que no caso seria aqui igual a potência do CCM, tá? Seria igual a potência do motor 1 mais a potência do motor 2, tá? Estou falando de potência. Só que se eu for trabalhar apenas com potência, nós sabemos que quando a gente trabalha com motor elétrico, não é apenas a potência que define a sua corrente, e sim as características da máquina, no caso aí, fator de potência e rendimento. No caso aqui, eu estou falando de potência. Se eu quero saber a corrente do alimentador, vai ser igual a minha corrente do CCM, que vai ser igual a corrente do motor 1 mais corrente do motor 2. Esses dois valores aqui são as correntes nominais que eu já calculei, ou seja, fica mais fácil para mim, tá? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? A corrente do CCM vai ser igual a corrente do motor 1. Quanto foi a corrente do motor 1? Foi exatamente 14,98 amperes, tá? 14,98, mais a corrente do motor 2 foi de 14,71 amperes, tá? Basta somar essas correntes que eu tenho a corrente total do meu CCM. Vamos lá ver quanto é que fica, ó. Aqui, ó. 14,98 mais 14,71. Deu 29,69. Tá? Isso aqui é a corrente nominal. Beleza, estou com a minha corrente nominal. Agora o que é que eu vou fazer? Calcular os condutores. Para calcular o condutor, eu preciso critério de capacidade de condução. Que eu pego a corrente corrigida, nesse caso aqui em EPR, porque na questão definiu que seria em EPR, vai ser igual a essa corrente do CCM, dividido pelo fator de temperatura, vezes o fator de agrupamento, tá? Ou seja, 29,69 dividido por esses fatores. Na questão, tinha alguma coisa falando sobre fator de temperatura? Tinha. Temperatura 30 graus, ou seja, fator de temperatura 1. Tinha alguma coisa falando sobre agrupamento desse circuito? Não. Se não tinha, 1. Ou seja, esse valor aqui de corrente corrigida vai ser o mesmo valor da corrente nominal. Encontrei a corrente corrigida. O que define o critério de capacidade de condução de corrente? Com esse valor de corrente corrigida, eu vou verificar no meu método, tá? Qual é o meu método? No caso aqui, o método de instalação do alimentador é o método F. Vou verificar qual condutor que suporta essa corrente. Vamos lá na tabela, tá? Quando eu chego aqui, vou procurar aqui na tabela. Eu chego na tabela 38, tá? Método F. Aqui 3 condutores carregados. Vou verificar um que suporte essa corrente aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó, dá um condutor de 4 milímetros quadrados que suporta uma corrente de 34 amperes. Ou seja, esse resultado vai me dar um condutor de 4 milímetros quadrados, suporta uma corrente de 34 amperes, tá? Em 34 amperes eu posso passar 29,69 sem problema algum. Ou seja, pelo critério método F, tá? Eu tenho essa condição. Condutor de 4 milímetros quadrados suporta essa corrente sem problema algum, ok? Agora eu vou calcular pelo critério de queda de tensão. Quando eu chego aqui, SC igual a 100 raiz de 3 vezes 1 sobre 56 vezes a corrente do meu circuito vai ser essa aqui, ó, 29,69 vezes o comprimento do circuito. Nesse caso aqui, o comprimento do circuito do alimentador é 40 metros, tá? Dividido pela sua queda de tensão, que foi 3 vezes 380, tá? Isso aqui foi tudo dado de questão. Vou pegar aqui, eu vou calcular para ver o resultado que vai desse cálculo. 100 raiz de 3 vezes 1 vezes 29,69 vezes 40. Tudo isso dividido por 56 vezes 3 vezes 380. Deu 3,22 milímetros quadrados. Ou seja, isso aqui deu 3,22 milímetros quadrados.
Como eu sei que não existe um condutor de 3 milímetros quadrados, o comercial mais próximo seria de 4 milímetros quadrados, foi o mesmo resultado do critério de capacidade de condução de corrente. Agora eu vou calcular pelo critério de queda ou de condução de corrente de curto-circuito, tá? Curto-circuito. SC vai ser o mesmo valor. Como eu tinha dito para vocês, tá? Vai ser o mesmo valor, a mesma equação, os mesmos dados que a gente utilizou. Por quê? Não houve mudança de dispositivo de proteção nem classe de temperatura. Por quê? O meu condutor, sendo com isolação em EPR ou XLPE, os valores de temperatura máxima e de funcionamento são os mesmos, tá? Vou colocar aqui apenas para título de ilustração. Raiz de 0,3 vezes 4 dividido por 0,34, que multiplica log na base 10 de 234 mais 250, dividido por 234 mais 90. Isso aqui dentro da raiz. Quando eu vou calcular isso aqui, vai dar exatamente 15,43 milímetros quadrados, tá? Nós sabemos que isso aqui me dá um condutor de 16 milímetros quadrados, tá? Seção mínima comercial. Aí, com esse condutor de 16 milímetros quadrados, eu devo verificar na tabela, tá? Pelo método F agora, qual é a capacidade de condução de corrente dele. Quando eu olho na minha tabela, eu encontro que o valor de capacidade de condução de corrente dele é de 85 amperes, tá? Encontrei aqui o valor da capacidade de condução de corrente. Com isso, eu devo calcular ou dimensionar a minha proteção. Vai ser corrente CCM menor que a corrente do DTM menor ou igual a corrente do cabo 16, tá? Essa corrente aqui do CCM foi 29,69. 85. Vou verificar dentro desse intervalo se existe algum dispositivo de proteção. Quando eu vou verificar na minha lista de dispositivos de proteção, tá? Eu vou anotar aqui já os valores. Eu tenho 32, 40, 50, 63 e assim por diante, tá? Como nós sabemos, nós devemos escolher um disjuntor mais próximo desse valor. Ou seja, aqui eu defino que o DTM vai ser de 32 amperes. Se existe o disjuntor dentro desse intervalo, eu concluo que o meu condutor está adequado. Ou seja, para o alimentador agora eu vou utilizar 3 fases de 16. Alimentador, tenho que alimentar o quadro. O quadro precisa de neutro, ou seja, eu tenho que ter um neutro aqui. Neutro de 16, mais proteção elétrica de 16 milímetros quadrados. Em EPR, nesse caso aqui o isolante é o EPR, não é o XLPE, e DTM de 32 amperes. Essa aqui é a especificação para o meu alimentador. Beleza?